Economia. E agora? Agora a gente vai falar sobre vendas. Todo mundo vende, mas será que está vendendo direito? É o que a gente vai discutir hoje. Venda é um dom? É treino? É dom e treino ao mesmo tempo? Estou aqui recebendo o educador corporativo, consultor, palestrante Weber Abras. Weber, muito obrigado, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui. E mais do que isso, poder falar de uma coisa tão mágica que move o mundo. Vendas. Vendas. Weber ou Weber? Weber. Weber. Eu chamei de Weber, mas a partir de agora eu tô acertando aqui, para não é porque... Mas vendedor aceitaria, atenderia tranquilamente, para servir o cliente. Exatamente. Errar, mate o homem, mas não erre o nome, já diria o outro, mas o vendedor vai indo. Então o Weber está aqui com a gente, para a gente discutir um pouquinho do que é a venda. Eu separei, para a gente começar esse programa, um vídeo do Sebrae explicando como vender mais e melhor. Vamos acompanhar. Muitas vezes o vendedor não obtém os resultados esperados, pois não se atenta a ações que devem ser realizadas antes, durante e depois da venda. Mas saiba que há 7 passos que lhe ajudarão a vender mais e melhor. O primeiro passo é a pré-venda, onde o empresário deve se atentar ao planejamento, preparação, predisposição, conhecimento do produto e pesquisa de mercado. Já o passo seguinte consiste na análise de produtos ou serviços que sejam soluções para possíveis problemas. O terceiro passo se concentra na confiança do empreendedor com relação aos processos, concorrência e mercado em que está atuando. Desta forma, com o domínio dessas informações, aliado à postura e linguagem adequadas, o vendedor conseguirá a atenção favorável do cliente. O quarto passo é a apresentação do produto como uma solução para o cliente. O quinto passo é entender e contra-argumentar as objeções do cliente. Saiba que há 7 categorias de objeções: qualidade, preço, competidores, eficiência, durabilidade, serviços, pós-venda e garantias. O vendedor, a partir das informações obtidas dos passos anteriores, deve utilizar diferentes argumentos a fim de estimular o interesse positivo do cliente em adquirir seu produto. O penúltimo passo é a venda, momento em que não deve haver mais objeções. Por exemplo, caso o produto tenha uma característica diferente do da concorrência, comente sobre os benefícios dessa diferença. O último passo é a pós-venda, momento que visa a abertura do relacionamento com o cliente por meio de serviços adicionais, como garantia e assistência técnica. Com o mercado cada vez mais competitivo, os profissionais precisam estar preparados para atender bem seus clientes e fazer boas vendas. Então, para obter bons resultados, coloque estes 7 passos em ação e sucesso nas vendas. Tá aí, né, gente? A gente percebeu que para começar uma venda são 6 passos, 5 passos antes. A venda é só o 6º passo para começar, ou seja, quando é que começa o processo de venda, Weber? Literalmente na pré-venda. Quando eu começo a determinar, Fabiano, o perfil do meu cliente ideal. Muita gente acha que simplesmente eu vou colocar um produto ou um serviço no mercado e que ele vai vender por si só. Mas o que o cliente precisa? Quais são as dores dele? Como é esse meu cliente? Onde ele está? Por mais que a gente diga, com o advento da internet, que os clientes estão em todos os lugares, inclusive do mundo, mas no meu processo de pré-venda e determinação, na qualificação do meu cliente, eu preciso deixar bem claro, por exemplo, se eu consigo atendê-lo. Ele está no mundo todo, mas eu entrego no mundo todo? Ele compra em grande quantidade, mas eu consigo um processo logístico para entregar em grande quantidade? Então, daí a pré-venda é planejamento o tempo todo. Não é vender de qualquer forma e a qualquer custo. Você realmente tem que planejar para poder fazer uma caminhada. Daí a ideia de que a venda mesmo é o 6º passo. Tem muita coisa nos bastidores da venda acontecendo, que é planejamento, com toda certeza, que faz toda a diferença. Agora, o detalhe é que a venda está em constante evolução. Então, quem vendia na década de 70 de um jeito,
não vende agora nos anos 2022 da mesma maneira. Como é que o vendedor vai percebendo isso? A gente tem aí uma gama de vendedores novos, mas tem uma turma que conseguiu entender, trabalha com a venda até hoje e não perdeu o foco no que é a venda. Tem uma série de vendedores, bons vendedores aí do passado, que não perderam espaço porque, apesar da evolução, eles conseguiram acompanhar todas as mudanças. Mas essa não é a percepção de todos, né? Ninguém acompanha tão facilmente assim, uma mudança na percepção da venda, né? Ah, não é uma percepção de todos, principalmente por um detalhe. Alguns ainda estão, sinceramente, ancorados num passado não muito distante, em que a gente podia usar alguns engodos para poder ludibriar o cliente para tirar a nota. Hoje isso não existe mais. Uhum. Hoje, ou eu converso numa linguagem clara, objetiva, ética, franca e mais do que isso, né? Que atenda genuinamente à necessidade do cliente. Uhum. Eu costumo dizer que é você fazer perguntas para o cliente da maneira que melhor lhe convier, né? Por qualquer canal, seja você falando pessoalmente com ele, seja pela própria internet, perguntas em sua maioria abertas, o que, como, onde, para quê, com quem, em qual circunstância, que aí você descobre a real necessidade do cliente. Descobrindo a real necessidade, você descobre uma coisa que eu até coloquei no meu livro sobre vendas, chamado fator de fechamento. Por que o meu cliente compra comigo além do preço? Ele tem uma real necessidade que às vezes eu nem sabia que o meu produto oferecia para ele, porque ele percebeu esse valor no meu produto, eu descubro isso e, além disso, ofereço para ele a magia do processo de vendas, confiança. Confiança. Agora, só confiança e carisma, o carisma do vendedor, a confiança, só não basta não, né? De forma alguma. Tem que ter muita preparação, muita preparação. Eu costumo dizer, Fabiano, que é uma profissão tal como qualquer outra, né? Às vezes ela é um pouco solapada, às vezes colocada em segundo plano, no sentido de não haver uma formação acadêmica, né? Ninguém se forma em vendas. Nós temos várias temáticas que envolvem a questão comercial, mas você não é um vendedor diplomado. Em função disso, fica um pouco relegado a segundo plano a formação. Aquela velha história, né? Algumas pessoas falam, se nada der certo, eu vou ser vendedor. Eu costumo brincar que é o vendedor Jaque. Eu queria ser advogado. Jaque não deu, virei vendedor. Jaque. Né? Eu queria ser médico. Jaque não deu, virei vendedor. Só que isso não existe. Do mesmo jeito que eu não faço um tratamento com um dentista ou busco a solução jurídica com um advogado que não se prepara, buscar a minha solução com um vendedor que não se prepara, eu corro o mesmo risco que nos outros casos das outras profissões. Então tem que ter preparação sem sombra de dúvida. Geralmente o cara que fala assim, que se não der isso eu vou para isso, é o cara que acha que conhece aquela profissão, né? Eu sempre me lembro de uma história na televisão brasileira que, acho que no Domingão do Faustão na Globo, né, uma ex-Big Brother foi lá e falou assim, se não der certo eu viro bailarino. Ele falou, não, meu filho, aqui para você trabalhar, aqui você vai ter que trabalhar bastante, não é só dançar ali, é um trabalho muito grande. Inclusive, Weber, você falou do livro, vou mostrar aqui na tela do canal Viver Brasil, aproximando aqui, papodevendedor.com, é o livro, um conjunto de crônicas sobre o cotidiano de um vendedor. E esse cotidiano de um vendedor, ele é cheio de não. Nãos no plural. Muitos nãos para se chegar ao sim. Tem uma métrica disso? Tem alguns vendedores que falam que é preciso ter alguns nãos para chegar no sim. Você trabalha com essa métrica também? Trabalho sim. Por quê? Porque em média, digamos que a gente visite 10 clientes, é muito provável que a gente ouça 9 nãos. É muito provável que ouçamos 9 nãos e meio. Porque aquele pouquinho do sim que ficou para a próxima visita, ficou para uma técnica chamada follow-up, que é telefonar para aquele cliente que está quase fechando. Então, assim, ser vendedor é marcar realmente um encontro com a rejeição todos os dias e se preparar muito para ela, com muitos argumentos, conhecendo o seu produto e conhecendo a realidade do cliente. Realmente tem muitos nãos no nosso caminho, com toda certeza. Você começou a sua trajetória nas vendas em quando? Não estou querendo perguntar a sua idade, não. Viu? Sem nenhum problema. Eu tenho 50 anos. Eu comecei em 1989 de uma maneira muito interessante. Eu fui contratado para ser auxiliar de moldureiro. Olha isso. Eu trabalhava numa pequena loja de artes e eu literalmente fazia medidas de molduras para poder enquadrar alguns quadros de artistas plásticos até famosos de Minas Gerais. Só que no meio do processo, eu comecei a perceber
que a maioria daqueles artistas gostavam muito de ser atendidos por mim. E aí, lá por volta dos meus 16, 17 anos, eu cometi quase uma heresia jurídica do ponto de vista trabalhista. Eu cheguei para o meu patrão e disse para ele assim, eu não sou auxiliar de moldureiro, eu sou vendedor. E aí, ele olhou para mim e falou, poxa, mas que estranho isso, mas eu acabei de assinar a sua carteira como auxiliar de moldureiro. Aí ele me entregou a carteira de trabalho e tudo mais. Eu conto isso em palestras, o pessoal morde e mostra a carteira, inclusive, né? E aí, o que aconteceu? Eu, aquela coisa do jovem, de não saber as questões jurídicas que envolvia um contrato de trabalho, eu literalmente peguei um corretivo, marquei na minha carteira e escrevi vendedor. Eu tenho a carteira até hoje, porque tem que ter muito orgulho para desenvolver a profissão. Legal, então, eu comecei em 89, depois eu fiz toda uma caminhada como gestor de vendas, vendas de alta complexidade, vendas para o governo. Enfim, eu cumpri literalmente todas as etapas do processo de vendas, de se tornar um bom vendedor, desde a categoria de base, podemos dizer assim. E a gente tem 5 tipos de vendas, pelo menos, né? Venda direta, que é aquela venda que a gente está com o cliente mesmo. Tem a venda consultiva, ou seja, que você faz ali a questão toda. Venda corporativa, que é um caminho hoje do B2B e tudo mais. Exatamente. A venda casada, que em muitos casos é proibida, mas existe a venda casada. Então, é aquela venda casada que o vendedor utiliza muito na loja, né, com a gente, quando a gente está na loja. Então, você comprou uma calça, você vai precisar de uma meia, você vai precisar de uma meia, você vai precisar de um sapato, você vai precisar de um sapato, como é que você está de camiseta lá na sua casa? Quer dizer, é a venda casada. E a venda consignada, que é quando você coloca a venda consignada, você deixa o seu produto para se colocar à venda ali, e aí o que vender fica ali reduzido aquela questão toda. Nesses 5 pontos de venda, o mais desafiador é a venda direta mesmo, é aquele tete a tete, o cara a cara mesmo? É a venda direta, principalmente por um detalhe. Na venda direta, você sai, eu vou usar essa expressão, mas por favor, não me entenda mal. É dentro de um conceito positivo. Eu me preparei para isso e vou fazer isso. Vou usar um verbo aqui. Você sai para caçar e literalmente você está no habitat da caça. Né? Então, literalmente, o cliente abre as portas para você e o ambiente é dele. De repente, não era um momento propício, a hora adequada. Enfim, a venda direta é um grande desafio. No entanto, tem um segredo. Não é simplesmente bater de porta em porta. Nós começamos a nossa conversa eu falando do perfil do cliente ideal. No perfil do cliente ideal, eu tenho que determinar quando é um bom momento para eu conversar com esse cliente. Um exemplo que eu te dou. Eu fiz uma consultoria para uma empresa que oferece lojas virtuais para empresas que estão querendo atuar no e-commerce. E um dos desafios que eu lancei para um grupo de vendedores, e eu sabia que isso iria acontecer, foi: vocês vão fazer o famoso chaveco. É uma gíria de vendas, que é literalmente escolher um determinado ponto da cidade, e aí eu vou bater de porta em porta. E eles bateram de porta em porta, num sábado. Na hora que voltaram, nenhum sucesso. Vários vendedores. E todos eles muito tristes, muito chateados e tudo mais. E aí eu falei, eu sabia que vocês não iam vender. Mas como que você sabia, Weber? Gente, eu trabalhei em loja quase 22 anos. Sábado é o dia da vingança. Sábado é o dia em que eu faço vendas, quase que todas as vendas que eu não fiz durante a semana, por N motivos. Porque a pessoa não deu tempo no horário de almoço, porque o trabalho tomou conta do tempo dela e etc e tal. No sábado é o dia de realmente a gente fazer as vendas. Vocês foram oferecer lojas virtuais na hora que as vendas presenciais estavam acontecendo. Isso é o preço que se paga quando você não conhece o perfil do seu cliente ideal. Cliente ideal e tantas outras perguntas, a atração, a venda por atração ou a venda por prospecção, tudo isso eu quero tratar no próximo bloco, que a gente vai continuar falando desse assunto muito bacana, esse papo de vendedor.com, aproveitando o mote do livro. A gente vai para um breve intervalo, agradecendo mais muito mesmo a você que está aqui com a gente no canal Viver Brasil, 527 Claro HD, no Claro 9 Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. A gente volta já já.